Lucas e Ferreirinha vão reforçar o São Paulo. Sexta-feira, jogo pelo Brasileirão contra a equipe do Fortaleza. Vou trazer detalhes e bastidores dessa volta de 2 reforços importantes para o tricolor paulista. E vou falar... 9h30 da noite, parabéns o cara que entende de... A hora que vocês bater aí a cabeça na câmera, a hora que vocês passar a cabeça, que vocês vão ver só, vocês vão cair tudo vocês. Eu mando vocês tudo pra Kátia. Mando vocês lá pro SBT, pro Datena. Você quer ir pro Datena? Quer ficar com o Joel, do Jornal da Band, que ele pode dar um pio. O Jornal da Band, se você espirrar, você cai. Não cai? Aqui os caras passam na frente da câmera e vai. Ô Marquinho, entra aí com a camisa. Vem cá, Marquinho. Vem cá, Marquinho. Como é que tá, Marquinho? Tudo bom, Marquinho? Olha lá pro povo lá. Como é que tá? Como é que chama sua esposa? Magda! E Socorro, tá tudo bem, Socorro? Tá. Vai mudar pra Socorro? Não, só de vez em quando. Só de vez em quando? Alô, Marquinho. Monstro, senta lá, Marquinho. O Ferreirinha vai fazer os 10 gols pra você? Meu querido Rodinei, olha o que você vai falar. Craque. Souza, olha o que você vai falar, Veloso. Ô, craque, tá lá. muito próximo. Tá. Né? Tá muito próximo. Graças. Ele tá numa fase, craque. Ele tá numa fase, tá fazendo gol de cabeça, Rodinei. Fez gol de cabeça. Eu só vi o Brasil parar pra assistir 3 gols. O 10º gol do Romário, Para, Souza. os gols do Pelé Para. e os 10 gols do Ferreirinha. Você acha? O Brasil vai parar pra ver. Você acha, Veloso, que não, eu vou ter que botar tanga? Eu tô torcendo pra que não, né? Eu também, viu? Claro, torcendo pra não ter que passar por isso aqui. Mas Deus é bom, acho que no meio do ano... Ó, e se for na Europa não conta, né? Porque ele pode ser vendido no meio do ano. Só no Brasil. Pode ir embora fazendo gols, aí pode ir embora. Eu tenho as coxas tudo branquela, tudo rebentado, varize, tem varize. Vamos fazer... Tem varize, velho? Photoshop. Ainda não. Eu tenho varize aqui, ficar mostrando a varize. Bronzeamento artificial, a gente vai fazer... Sandra vai fazer. Isso, a gente vai fazer A Sandra vai antes. fazer bronzeamento. Vamos fazer artificial. preenchimento. Preenchimento aonde, Souza? Porque você falou que ia Você fazer. quer, Souza? Não, foi você que falou. Você tá comigo Não, Souza? não. Não, pera aí. Olha lá. Você que falou. Além Não. de fiscal agora. Além de fiscal. É mole. Hein, Veloso? É mole, é mole. Brincadeira, Veloso. Quem foi que falou? Vê se Você vai que falou, ficar bom, Veloso. craque. Ele não falou Quer que eu bote colocar. enchimento, é Foi isso? você que ia colocar. O homem, Ai. aquele do pânico, era o homem berinjela. Olha, falou, berinjela. você ia ser Você tá o com único- saudade do homem berinjela aqui? Não. Você não pegou o homem berinjela? Não. Ele andava nos corredores aí, falava uma coisa pra você aí. Os caras que corriam atrás do berinjela, velho. Ele ia pra praia, lembra? Ele ia pra Ele praia fazer bateria. Ô, saudade do pânico, né, velho? Hoje não dá pra ter mais pânico do jeito que era, né? O mundo hoje tá tão chato que você não pode falar nada, você não pode flatear, você não pode brincar, você não pode... Não pode nada hoje. Você acha que o Ferreirinha, hoje, juntamente com o Lucas Ferreira, o Alves, Luciano, que fez os 2 gols, pode vir a ser um candidato a qual título, Souza? Cara, eu acho que é a Libertadores. O Libertadores. Souza. Tá, tudo bem, fala, vai. Libertadores, Tá você me- doente, cara? Não, você Você me... foi rabat, você foi o que Não, que foi? não, você- Alguém fez alguma coisa pra você de criança? Olha só, olha- Você tem algum trauma? Porque vocês têm trauma lá no Olha São só. Paulo. Você bateu a cabeça. Você tá com algum trauma, cara? Eu sei que vocês não, quando falam em Libertadores, vocês não têm tanta tradição, entendeu? Vocês quem você tá falando? Corinthians. Corinthians não tem tradição dessa competição. Por quê, senhor? Quantos Libertadores você tem? Eu tenho o mesmo número que o Corinthians, tem uma E também. Mundial? Mundial tem um também. O Corinthians tem 2, o Corinthians eu? tem mais. Você nenhum ainda. Então eu vou Nenhum. calar a boca, então. Tá, então, desculpa. Desculpa, Craquito. Então, eu acho que é a Libertadores. Eu acho que é a Libertadores. O São Paulo tem tradição nessa competição. Eu acho que é a competição que vai brigar por ela. Vem cá, a família toda sentada. Tá aí o Marcos Antônio, então, falando né, um pouco a respeito dessa, enfim, situação que ele tem contratual também, Renan. É um cara que, enfim, dá entrevistas mais curtas, né? Então a aspa não é geralmente tão extensa, mas é um cara, então, que expressou essa vontade de querer estar no São Paulo, querer permanecer. O São Paulo conversa com o Alásio para estender o seu vínculo, e ele vem sendo um grande pilar, né, dessa equipe do São Paulo. Até ontem o Zubeldia falou na entrevista coletiva que ele enxerga que o Marcos e o Alisson fazem boa parte do jogo do São Paulo, né, constroem boa parte do jogo do São Paulo, que é um fato, correm o campo todo, o Marcos está muito bem, é um jogador que eu já tinha comentado aqui, Renan, embora, assim, a gente esteja falando, né, de 25 milhões, ainda que sejam, cara, parcelados em 3 anos, a gente vai falar do balanço financeiro, que é muito preocupante, mas assim, 25 milhões, 3 parcelas, fazer aquela conta
rápido ali, pouco mais aí de 1 milhão de euros por parcela, cara, eu acho assim que fica difícil você achar um jogador que entrega o que ele tá entregando por esse valor no mercado e ele já tem o plus de já tá ambientado, com ritmo de jogo, né? Então, eu faria esse movimento, não sei o que você acha, mas é uma grata surpresa para essa temporada, Renan. E para mim, ontem ele foi o melhor em campo. É claro que o Luciano fez 2 gols, então isso aí traz uma relevância muito maior, mas para mim ele foi o melhor em campo. E ele tem sido muito importante quando ele teve essa sequência que ele nunca tinha tido, né, desde que chegou no São Paulo. E com sequência ele está mostrando a qualidade dele. O andamento que ele dá no jogo, a dinâmica que ele dá no jogo, sempre buscando, e eu peço que as pessoas reparem nisso, sempre buscando um passe vertical, sempre buscando o passe quebrando linhas que o Chacon está pedindo. Quem tem feito isso é esse número 20 aí. Ele tem feito e faz com muita qualidade. O gol do André Silva contra o Santos foi uma movimentação perfeita do Matheus Alves e um passe vertical perfeito quebrando linhas desse cara para o Matheus Alves. Aí o Matheus levanta a cabeça, tem a visão de jogo espetacular e executa o passe para o André. Mas esse jogador tem não me surpreendido, porque eu sempre gostei do Marcos Antônio. É que quando o jogador não tem muita sequência, ele joga um jogo, daí nesse jogo ele vai bem. Aí ele fica 2, 3 sem jogar, joga 20 minutinhos e tal, daí não consegue ter o mesmo rendimento, é óbvio, não vai conseguir. Agora, quando o cara tá sempre dentro do campo, vários minutos, aí sim que a gente consegue ter uma análise melhor sobre ele. Certo, Chacon? Quando eu falava do Patrick, você não falava a mesma coisa? Quando o cara tá muito tempo dentro do campo, aí sim você consegue analisar melhor ele. Pô, realmente não tem condição, ou sim, tem condição. Como o Marcos Antônio tem provado que tem condição. É um jogador que hoje eu vejo ele com uma importância muito grande dentro do plantel, dentro da configuração que o Zubeldia tem colocado dentro do campo. Eu gostaria que ele continuasse, Gabriel. Se é essa a pergunta, eu gostaria que ele continuasse. E gera aquela coceira boa na cabeça do Zubeldia, né? Sim, quando voltar o Pablo, mas assim, é uma opção com característica diferente. E essa também é uma opção de revezamento, de não correr tantos riscos. Joga sempre 2. Esses 2 vão correr muito mais risco de lesão, de cartão e tal. Mas, enfim, aí entramos na questão financeira, né? Por mim, ele ficaria, óbvio. Mas entramos na questão financeira. O que faríamos em relação a isso? Mesmo que seja em 3 parcelas, você tem essa dívida, né? Quando você vai lá e compra alguma coisa no cartão de crédito de R$1.000 em 10 vezes, é R$100 por mês, mas não interessa, você tem que pagar 1.000. Você tem que dar sua conta, você gastou 1.000, certo? Então, esse que é o grande problema do São Paulo hoje, a condição. Eu ouvi que o São Paulo tentaria uma prorrogação de empréstimo, é isso? Que ele ficasse até o fim do ano, ainda emprestado, sem ter isso, eles estão conversando com a Lazio para tentar mais 6 meses de empréstimo, Renan. Ele não vai ativar por obrigação de compra, né? Mas o São Paulo está conversando com a Lazio, então, para estender o vínculo por 6 meses, porque aí o São Paulo entende que fazia mais sentido eles pagarem a primeira parcela pelo Marcos Antônio no mês de janeiro, né? Porque aí entra no próximo balanço financeiro também e não interfere na questão do fluxo de caixa, né? Daí não ficaria uma dívida para 2025, né? A gente estende... Também. Eu tô falando, jogaria a dívida lá para 2026, né? A dívida Marcos Antônio para 2026, que é isso que o São Paulo tem feito ultimamente, né? Estender a dívida, jogar lá, empurrar com a barriga, né? Num jargão popular, tá empurrando com a barriga a dívida. E tem a situação também do Juan, que o Juan é mais ou menos a mesma situação ou não? Aí eu não sei. Tá por empréstimo também e também querem estender. Então, aí eu não sei qual que seria a opinião de vocês, mas é um outro jogador que tem tido um rendimento satisfatório, na minha opinião, nos últimos jogos. Mais uma vez, quando o jogador tem um pouco mais de sequência, a gente consegue avaliá-lo melhor. Um jogador que, no alto, em bola aérea, é muito bom e tem boa velocidade. Mas, nesse caso, eu ainda fico com um pouco mais de ressalva. O Marcos Antônio não. Eu acho que o São Paulo deveria fazer um esforço maior do que em relação ao Juan, já que nós temos outros 4 zagueiros, né?
Eu conto o Ferrarese ainda como zagueiro, apesar dele jogar também como lateral, essa versatilidade, mas eu conto ele como zagueiro. Aí sim, o quinto, para mim, deveria ser e poderia ser um da base. Né? Exato. Queria ouvir você, Ilcinho, rapidamente em relação ao Marcos Antônio. Você que falava dele ano passado também, né? Quando tinha algumas críticas, esse você pode falar, eu avisei, né? Já que você toma tanta corneta e entrega tanta corneta por aqui também, esse você defendia e eu sou prova viva, né? Jogador aí, então, que tá ajudando o meio de campo com ele, tá diferente, bastante dinâmico e é um jogador que deve, enfim, continuar e tem méritos para isso, né, Ilcinho? Eu sempre gostei dele, né, Gabi? Das características dele. Eu sempre, né, consegui ver alguma coisa. Eu concordo com o Renan quando era falta de oportunidade para ele. Acho que ele poderia ter sido usado muito mais do ano passado. Mas também, assim, ele vem jogando bem porque a postura do São Paulo muda também dentro de campo, né? Se ele tivesse exposto como a gente estava no esquema antigo com os pontas e os dois atacantes, talvez a situação dele seria outra. Hoje mais protegido ali pelo Alves e os dois pontos que marcam muito, tanto ele quanto o Alisson, acredito que estão mais protegidos ali, é um time mais compacto, eles sofrem menos. Mas, cara, o Marcos Antônio eu sempre gostei. Agora, esse é o ponto financeiro que o Renan entra, eu concordo. A gente tem que... A gente não, né? A diretoria tem que ver o jeito melhor de fazer. A pergunta, a única coisa que, assim, eu acho que eles vão ter que ser criativos na questão da negociação. E aí, por quê? Porque o Juan não vem jogando. Então, talvez para o time do Juan seja interessante estender o contrato, porque ele não é uma opção fixa no São Paulo. Então, é melhor que o São Paulo continue pagando o salário dele. O Marco, a Lazio já fala, mano, ele já é importante ao São Paulo. Eu não quero estender, eu só quero vender. E aí eu acho que a diretoria vai ser criativa, porque, mano, é business. Eles não... A Lazio, mano, não, pouco se importa pela situação do São Paulo. Eu acho que aí vai ter que caber ao São Paulo ser criativo nessa parte, porque não sei se a Lazio estenderia assim na parceria. Eu acho que aproveitando até o próprio momento do Marcos Antônio, assim, alguém da Lazio deve estar acompanhando ele, falou, não, o menino tá bem, é hora de vender. E aí eles batem o pé, e aí o São Paulo vai ter que ser criativo, mas enfim, aí não é com a gente, é com eles. Mas eu acho que tanto o Marco hoje, a gente olhando o time hoje, vendo lá as 9 lesões que a gente tem, eu acho que hoje, quando a maior parte dessas lesões voltarem, eu acho que ele não vai ter mais aquela carta na manga, os meninos não resolvem problema, ou meu elenco é curto. Não, a gente sabe que esses que estão jogando hoje, que eram reservas no passado, eles têm totais condições de poder ajudar, de poder entrar num revezamento, de poder poupar o Alisson para jogar o Marcos Antônio, poupa o próprio Maia para jogar os dois novamente. Então, eles, a hora que voltar os Oscar e Lucas, a gente vai ter os Ferreiras e o Alves, que vão poder entrar na rotação também. Então, aquela narrativa de elenco curto, falta de qualidade, eu acho que caiu por terra, né? É esperar que os machucados voltem para que a gente fique com um elenco mais forte, porque a opção agora a gente sempre teve, né? Eles só não estavam sendo usados. Mas hoje eles já mostraram para geral que eles conseguem manter um bom nível. E aí eu acho que vai entrar a gente vai estar num melhor momento de opções. Assim. Muito bem, Arnaldo. Lucas volta, ufa, mas vai pro banco, né? Vai. Tudo bem, Tirone? Fala, galera. Beleza. Vai pro banco até porque ele não joga desde o dia 10 de março. Nós entramos em maio, quase 2 meses de recuperação, né? De uma pancada forte no joelho. Ele vinha treinando já com os companheiros há 2 semanas. Essa semana intensificou, fez um ótimo treino na terça-feira, né? E repetiu na quarta, pós-jogo contra o Náutico. O Zubeldia promoveu uma espécie de coletivo com o Sub-17 justamente para treinar e testar o Lucas. Ele passou no teste e vai para o banco, né? Vai jogar alguns minutos possivelmente.
Para quem for 2 meses inativos, de minuto a minuto voltando, não tem condição de começar a partida, evidentemente. Vale lembrar que o Lucas não fez parte da série de 10 partidas invictas do São Paulo, né? Ele não estreou no Brasileiro ainda, não estreou na Libertadores. Então essas 10 partidas invictas do São Paulo foram sem o Lucas e ele agora retorna, enfim, para fazer a sua estreia no Brasileiro, em princípio no segundo tempo contra o Fortaleza. Não fala comigo, não precisa ficar mudo, não pode falar, não precisa. Eu sei que você tá abalado. Como você falou, no banco, né? Mas eu acho que é impossível que ele não entre um pouquinho, pelo menos, né? Nesse jogo. Acho assim, que depende muito. Tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo esgotado. Exato, e assim, tem faltado opções no banco, né? Se o Lucas volta, o São Paulo ainda vai ter, pelas minhas contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desfalques. Mesmo com a volta do Lucas. Mesmo com a volta do Lucas. Entre agora suspensos e contundidos, continuam sendo 9 desfalques. O Lucas ameniza um pouco essa situação, sobretudo no meio para frente, porque as opções têm sido muito poucas no meio para frente, né? Exatamente. Muito bem. Os machucados, então, você falou que são 8 ainda, não é isso? Não, são 9 desfalques, calma. Tem uma questão que é importante, que vai além da volta do Lucas, né? Que é a recuperação relâmpago do Alan Franco. Então ele está relacionado. Estava preocupado e está relacionado. Deve jogar, inclusive, né? Deve jogar, inclusive, e o Ferreirinho, que tinha sido poupado. Então, essa é uma volta importante, que, em princípio, o time titular, né? Ferreirinha foi poupado contra o Náutico, estava entre os desfalques machucados e volta a equipe. Mas ainda assim são 9 ausências. Vamos lá. Vamos lá. Suspensos, são os mais fáceis. Enzo Dias e Marcos Antônio. Os dois vinham jogando muito bem, hein, cara? Né? Pois é, essa é uma questão. Os dois suspensos. Vão começar as suspensões do Brasileiro. O Dias é tranquilamente o meu titular da lateral. Então. Além deles, machucados, Henrique do Carmo, rapaz, Luiz Gustavo. O Henrique do Carmo, ou ele não joga, ou ele não quer jogar, ou ele fica machucado. Essas são as opções da vida dele, né? E aí o Luca, que atropelou ele lá, não consegue estrear. Ele vai entrar e alguém se machuca. Acontece, exatamente. Foi até objeto do vídeo de bastidores, não sei se você viu, o Lucas tirando o sarro do Luca, que ele não entrou pela segunda vez. Bom, enfim, mas o Luca está relacionado. Bom, isso que eu ia falar, o Luca está relacionado, talvez tenha chance. No lugar do Henrique do Carmo, né? Então, Henrique do Carmo machucado, Luiz Gustavo embolia pulmonar, com uma perspectiva, ele não... O sinal primeiro é esse, ele não considera parar de jogar. Ele vive a expectativa de voltar depois do Mundial pós primeira fase do tratamento. Isso também é importante para visando a temporada. O Caleri com a cirurgia no ligamento cruzado, não joga mais essa temporada. O Igor Vinícius com lombalgia. Olha, vou te falar também, Igor Vinícius e Henrique do Carmo. Lombalgia? Aí fica difícil. O cara fica 1 ano sem jogar, aí joga mal e fica com lombalgia. Exato. O Oscar, em recuperação da contusão muscular, tem ido a campo. Era cogitado para Lima, no Peru, deve ficar mais uma semana, porque depois de Lima, Peru, é Palmeiras no sintético e o Oscar não vai jogar. Então talvez o Oscar fique para outra semana, Libertar lá na frente, né? E o Pablo Maia e o Arboleda. Esses dois devem ir a Lima, no Peru. O Pablo Maia até surpreendente e o Arboleda... O Arboleda só não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza porque o Alan Franco se recuperou. Né? Então estão adiando um pouco porque os zagueiros estão dando conta do recado, então deixa o Arboleda se curar completamente, né? Mas essa listona que eu te falei são 9, entendeu? 9. Só uma questão agora. Então, considerando que o Igor Vinícius está fora, também não tem reserva para o Cedric, a não ser o Ferrarese. Exato. É isso, né? Então, o que talvez não seja uma linha de 3, então. Então, vamos lá. Esse é um bom ponto. Primeiro, o Cedric renovou o contrato. Exato. Então, ele tem condição legal de jogo. A minha impressão é que, como ele tem jogado seguidamente, vai o Ferrarese de lateral, na linha de 4. E ele vai ficar no banco. A minha impressão é que o Cedric fica no banco e o Ferrarese joga como lateral
pro Zubeldia ter alguns caras frescos, né? Novos para começar jogando. Tipo Ferrarese, Ferreirinha, o Wendel, que jogou meio tempo, o Bobadilha, que deve ser o substituto do Marcos Antônio, para ter um time minimamente saudável para jogar contra o Fortaleza. Tá, então é isso. Quer tentar esboçar aquele time maroto ou não? Vamos lá, eu quero o desafio para você. Vamos lá. Time Tadala, vai. Time Tadala do Tricolor, ó, promoção, hein? Tadala em dobro, vai no link que tá na descrição, hein? Tadala natural. Vamos lá. Rafael. Sim, não sai do time. Cedric. Acabei de falar que deve vir o Ferrarese lateral. Pelo acúmulo de jogos do Cedric. Putz. Ferrarese. Alan Franco. Do outro lado. Sim. E aí, falar um pouco sobre Lucas Moura e a volta, né, de Ferreirinha, o retorno de Lucas Moura, né, primeiro jogo que ele vai fazer pelo Brasileirão aí, ele não joga desde o dia 10 de março, aquele jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, um tempo aí fora, a gente já tá quase em maio, assim, foi um período longo, onde ele fez toda a recuperação do trauma no joelho, né, e depois toda a preparação, uma preparação pensada e voltada para uma volta segura. Inclusive nesse treinamento véspera do jogo ou antivéspera, né, do jogo contra o Fortaleza, véspera e antivéspera, ele teve movimentos e tal, tranquilos, já tá 100% apto a voltar. A questão mais é ritmo de jogo aí, já que ele ficou parado aí um tempo, só fazendo recuperação e depois voltou para o campo para treinar. Lucas Moura é um jogador muito importante, um jogador que não tem um histórico assim de lesões, mas teve lesões importantes e essa foi uma lesão assim que desfalcou o São Paulo nesse início de temporada, nesse início de Libertadores, principalmente Campeonato Brasileiro, mas o Lucas Moura, que é uma liderança técnica do São Paulo dentro de campo, também teve agindo muito nos bastidores, acompanhando o São Paulo em todos os jogos, falando no vestiário, dando uma espécie de preleção, né, para os companheiros. Ele tem essa liderança mesmo, ele exerce isso dentro do elenco do São Paulo, principalmente com os mais jovens, que o veem como uma referência, né? Então a volta do Lucas Moura é muito comemorada nos bastidores do São Paulo. E eu vou falar também agora do Ferreirinha, né? Porque foi mais um susto, né? Ferreirinha jogou meio tempo no jogo lá em Fortaleza, no Ceará, naquele empate em 1-1, e era programada essa participação dele só um tempo, né? Aí já fez gelo na coxa, voltou, se reapresentou, mas sentiu um peso, né? Aquela perna mais pesada, uma dorzinha ali e tal. E aí ele foi poupado do jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Náutico, né? Vitória do São Paulo, vitória simples 2-1. E aí o Ferreirinha no dia seguinte, né, na reapresentação, já estava treinando normalmente. Então é um jogador que também reforça o São Paulo. Então são dois grandes reforços aí para o time do Zubeldia, Lucas e também Ferreirinha, liberados aí. Ferreirinha mais por precaução, mas o Lucas liberado aí pelo DM e pelo Refis para poder jogar pelo São Paulo novamente. Gostaram aí dessa grande novidade ou dessas grandes novidades aí do São Paulo para jogo contra o Fortaleza? Deixa nos comentários